Vem aqui, Tom, vamos fazer essa oração do dia em nome de Jesus. Seu esposo, aleluia. Casal abençoado, vem pra cá, em nome de Jesus. Quem está vivo, diga glória a Deus. Isso, Jeffrey, tá tudo certo, viu? Ai, pastor, deixa eu colocar na cor europeia, tá tudo certo. Olha aí, gente. Eu tenho que deixar passear, né? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por estar aqui essa noite, adorar o seu nome, ouvir a sua palavra, Senhor Jesus. Nós estamos, Pai, com o coração aberto, sedento, Senhor, que nossos ouvidos se encontram abertos, corações disponíveis para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem já ministrado no coração da sua filha, aquilo que o Senhor já tem preparado para essa noite. Derrama sobre nós, Senhor, cumpra a sua vontade, o seu querer. Pai, que é para todo empecilho nessa hora, Senhor, todo impedimento, pois é o Senhor, Pai, que nos direcionou nessa noite aqui nesta casa, de oração, Pai, e nós cremos, Senhor, na palavra que o Senhor já tem entregado, Pai, tem feito fluir, ó Pai, frutificar no coração da sua filha. Deus sobre nós nessa noite, o seu direcionamento, em nome de Jesus, Pai, glória e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11 desse capítulo, amém? Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 11. Diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu creio que tem milagre do Senhor para a sua vida. E essa noite o Senhor vai nos conduzir a acessar esses milagres, amém? Eu me recordo, não sei se você se lembra ou se você estava aqui, mas há um tempo o pastor ministrou nessa passagem. Não vou me recordar o tema em que ele abordou nessa passagem, mas ele falou algo na ministração que ficou no meu coração e que eu acredito que vai ficar para sempre. Ele trouxe uma reflexão sobre o momento em que os discípulos estão lavando as redes. E ele ensinou naquela ministração que o lavar as redes era uma preparação para uma pesca futura. Só que nós já conseguimos tirar muitas lições. Porque às vezes nós deixamos de viver milagres porque nós desistimos das primeiras dificuldades.
aqueles discípulos, que ainda nem eram discípulos, passaram a noite inteira pescando, não pescaram nada, e ainda assim eles estavam lavando as redes, se preparando para uma manhã, crendo que amanhã seria melhor do que a noite que foi hoje. Então, aqui foi a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração, de que nós deixamos de viver milagres porque nós desistimos na primeira dificuldade. Mas eu quis ir um pouco mais profundo nessa temática deles lavarem as redes, e eu quis entender por que os pescadores lavam as redes. O que move ele a lavar as redes. E um dos primeiros pontos com que faz com que os pescadores lavem as redes é para remover restos de peixes e sujeiras. E eu achei isso muito interessante, porque eles não pescaram nada. Pedro fala para Jesus: nós não pescamos nada. Então, resto de peixe não tinha. O que tinha era sujeira. E ainda assim eles estavam lá, tirando as sujeiras. Jesus quer falar para mim e para você essa noite, que para nós começarmos a viver grandes milagres, coisas novas, você precisa começar a tirar as sujeiras que estão na sua vida. Talvez você ainda não esteja compreendendo quais são essas sujeiras, mas eu quero que a palavra de hoje traga clareza para a sua mente e para o seu coração. Sujeira é todo aquele pecado que você permite que fique, que você abre a brecha, que você dá liberdade, que você deixa passar, que você aceita, e a sua rede vai ficando suja, com lodo, com água, alga. E quando precisa lançar a rede para viver o milagre, a sua rede está fraca. A sua rede está cheia de sujeira, cheia de imundícia. Meu Deus. Eu comecei aqui falando que o Senhor tem milagre para a sua vida, e Ele realmente tem. Mas quantos pecados você tem deixado continuar e permanecer na sua vida? O Senhor está falando hoje: tire as sujeiras, limpe as suas redes. Porque às vezes a gente vê que as coisas não estão acontecendo no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. Nós achamos que vai acontecer pelos nossos próprios esforços. Porque nós vamos lá e pescamos a noite inteira e tentamos. E quando isso não acontece, a gente começa a pensar: talvez o pecado aqui Deus não vai blindar nada contra mim. Não vai acontecer nada. É só um pecado. É uma coisa pequena. Foi uma mentira que eu contei ali. E aí nós começamos a abrir exceções para o pecado. Quando nós vemos, nós já estamos vivendo em iniquidade, fazendo os desejos da nossa carne, cumprindo as concupiscências da nossa carne. E não é isso que a palavra nos orienta a fazer. Quero ler com vocês Romanos 13, 14. Se você quiser anotar ali na sua casa. Romanos 13, 14 diz assim: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. Não é porque as coisas não estão acontecendo da forma como que você quer que você precisa começar a dar espaço para os desejos da sua carne, que você precisa começar a abrir legalidade. Foi falado isso aqui na abertura, não foi nada combinado. Foi o próprio Espírito Santo de Deus falando que existem buracos que você precisa fechar. Glória a Deus. Existem brechas que estão abertas que precisam ser fechadas. Porque há algo de Deus liberado sobre a sua vida, mas há brecha aberta que precisa ser fechada. Tem sujeira aí que precisa ser limpada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Nós não podemos viver uma vida com Cristo em negação. Porque é a santidade e a obediência que vai nos levar para o lugar onde há o milagre. E falando de santidade e obediência, nós vamos para o segundo ponto a respeito do lavar as redes. Os pescadores lavam as suas redes para preservar o material e consertar os rasgos. Talvez você não esteja conseguindo ainda compreender onde tudo isso vai chegar.
Mas você precisa preservar em você quem Deus te criou para ser. Porque os pescadores, ao lavar as redes, eles tentam preservar o material da rede, para que ele fique inteiro, para que ele fique pronto para o que virá, para que ele fique pronto para receber grandes peixes, para que ele fique pronto para uma pesca. Nós não podemos viver milagres se a nossa identidade está fragilizada. Se nós não sabemos quem somos, se nós não sabemos para onde vamos, você precisa preservar com santidade e obediência quem Deus te criou para ser. E se você ainda não sabe quem Deus te criou para ser, é no lugar do tema da ministração de hoje que você vai descobrir, no profundo. É no profundo de Deus que você vai conseguir compreender quem Deus te criou para ser. Quem Deus diz que você é. Porque as pessoas podem dizer muitas coisas a seu respeito, mas nenhuma delas pode prevalecer de pé diante do que Deus diz a seu respeito. Porque você pode ter escutado que você é isso, que você é aquilo, que você é brigona, que você é respondona, que você é chata, que ninguém nunca vai gostar de você. Mas o que Deus diz a seu respeito? Eu não estou falando que você precisa se acostumar com os seus defeitos e dizer que Deus te fez assim. Não é isso. E eu espero que você compreenda isso. O que precisa ser mudado, Deus também vai te revelar. Quando você permitir que o Senhor escaneie a sua identidade, te revele quem você realmente é, Ele também vai te falar onde você precisa mudar. Aleluia. Os pescadores lavam as redes para consertar os rasgos. Quando eles estão lavando as redes, eles conseguem perceber onde criou-se buracos nas redes. E olhando para isso, olhando para a nossa vida, existem traumas. E eu acho lindo que isso também foi falado aqui. Traumas, maldições que você tem carregado que nem é para carregar. Medos que você tem trazido, que o Senhor tem dito para você há muito tempo, deixe isso para trás. Não adianta nós lermos e dizermos que acreditamos que o Senhor fez todas as coisas novas se nós continuarmos vivendo com as coisas do passado nas nossas costas. Se nós continuarmos com o peso dos antigos pecados, se nós continuarmos com o peso da nossa família, se nós continuarmos com o peso de palavras que se referiram a nós precisamos deixar para trás as coisas que passaram para acessar o novo de Deus. Os danos que fizeram em você, que fizeram no seu coração, eles podem sim ser sarados, ser curados, mas você precisa dar o primeiro passo e querer ser sarado. Glória a Deus. Porque o que eu acho interessante nessa passagem inteira é que eles estavam lavando as suas próprias redes. Eles não chamaram Jesus e disseram: Jesus, o Senhor está mandando ir para lá, mas olha aqui a minha rede, está suja, lava a minha rede. Lava a minha rede para poder fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eles mesmos olharam para as redes, mesmo sem terem pescado nada, e reconheceram: está sujo, precisa limpar. Está sujo, está rasgado, precisa consertar. E às vezes nós vemos os nossos defeitos, vemos os nossos pecados, vemos as nossas falhas e ficamos colocando na conta de outras pessoas algo que nós precisamos fazer. É chegar diante de Jesus e falar assim: Senhor, eu estou com traumas, eu tenho medos, eu tenho carregado coisas que não é para carregar, me limpa. E sara. Porque Jesus quer sarar você. Jesus quer limpar você. Mas Ele não vai fazer isso se você não quiser. Porque talvez você provavelmente já conheceu aquele tipo de pessoa que você senta para conversar e essa pessoa só reclama. Reclama. Ai, estou doente, estou com isso, estou com aquilo, nada nunca está
E aí você sente, você aconselha essa pessoa, você dá solução para o problema dessa pessoa, e no outro dia você vai conversar com ela de novo, você pergunta, você fez aquilo? Não, porque, sabe, minha família, não sei o que, meu emprego. Sempre tem uma desculpa. Porque na maioria das vezes essa pessoa não quer uma solução, ela só quer realmente reclamar. O Senhor não quer as suas desculpas, Ele quer as suas atitudes. Porque Ele podia ter dito, nós lemos aqui, no versículo 5, Simão respondeu, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. E ele podia ter parado aqui. Senhor, eu não vou. Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Estou a noite inteira no mar lá, no mar alto, lançando rede, puxando rede, lançando rede, puxando rede, nada, eu não vou. A vida está difícil, a vida não é só ficar no mar, não. Ele podia ter dado essa desculpa e parado aí. Mas ele continua. Mas porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. O Senhor quer que você lance as redes, mas você precisa querer lançar as suas redes. Você precisa querer limpar as suas redes, estar preparado para viver algo maior no Senhor. Porque a gente se limita a achar que o hoje se não acontecer hoje, se não acontecer agora, não vai nunca mais. E se Deus realmente não quiser que não aconteça? Para onde nós iremos? Como nós ficaremos? Mas se o Senhor quiser que aconteça, você tem feito a sua parte, você tem se preparado para acessar algo grande do Senhor para a sua vida? Porque aquilo que o Senhor tem para você, Ele tem para você. Mas a responsabilidade de ir para lugares profundos, para chegar o momento de lançar as redes, também é só sua. No versículo 4, a palavra diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão. Se você se recordar, Simão era o dono do barco. Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Aleluia. As pessoas, elas podem sim te ajudar a viver o milagre. Elas podem sim ser usadas por Deus enquanto você está ali no processo do milagre. Mas ir para o profundo, levar o barco para onde o milagre acontece, é sua responsabilidade. Não é responsabilidade de mais ninguém. Ninguém vai orar por você, ninguém vai ler por você, ninguém vai fazer por você o jejum que você precisa fazer. E eu sei que Deus está falando com você. Glória a Deus. Você precisa ir para águas profundas. Existe milagre na profundidade. Existem milagres que nós só vamos acessar em Deus quando nós não nos contentarmos mais com o raso. Porque na água existem 3 estágios. Eu não sei se você já foi na praia, mas o tema dessa noite, ele estava aqui, né? Não sei não, Marcelo. Fique em paz. Estava aqui, o milagre do profundo. E o pastor me mandou mensagem, perguntando: Jenny, qual que vai ser o tema para a gente fazer o cartaz? E aí eu falei assim: pastor, é o milagre do fundo. E eu tinha falado para o Tom isso, que o tema era esse, um tempão já. E o pastor falou assim: do fundo? Tentando entender qual que era a ministração, para criar a imagem. E aí eu falei assim: pastor, pode ser o milagre do profundo, tanto faz. E aí a gente conversou e chegou à conclusão de que o milagre do profundo ficaria melhor. Só que o pastor não sabe, essa conversa que a gente teve trouxe uma clareza diferente para minha mente. Se você já foi na praia, você sabe que existe a parte em que os pés estão na areia, em que os tornozelos estão na água, e aí você vai entrando, e daqui a pouco você está no fundo. Mas ainda você ainda tem controle de si. Você só está no fundo.
e alguém grita para você, tá muito fundo aí? Você ainda tem fôlego para dizer, ah, tá um pouco. Tá dando pé? Ah, mais ou menos. Então esse é o segundo estágio, o fundo. Mas o profundo é o terceiro. O profundo acontece quando a gente já está imerso. Quando a gente já não consegue mais procurar o ar. Quando tudo que nos resta é a dependência. Quando tudo que nos resta é depender do Senhor. Eu não sei em que fase dessas três você está. Mas se você ainda não estiver no profundo, está na hora de começar a nadar para onde as águas são mais fundas. Está na hora de começar a levar o barco para onde as águas são mais fundas. Porque todo milagre ele começa numa dependência. E às vezes a gente fica, nossa Senhor, eu quero um milagre nisso aqui, eu quero um milagre nisso ali. E a gente vai fazendo uma lista para Deus de todos os lugares que nós queremos que Ele opere um milagre. E a gente se esquece que para o milagre acontecer, nós primeiro vamos precisar ser dependentes de Deus. Porque se você for analisar todos os milagres que aconteceram na Bíblia, todos eles se tratavam de uma necessidade que a própria pessoa não podia resolver. Elas estavam dependentes de alguém com um poder maior do que Deus. Aleluia. Você quer um milagre, mas você está dependente do Senhor? Onde está a sua confiança? Quando te falta o ar, quando não te dá pé, quem você clama? Porque Jesus não pode sair do seu barco. Eu estou relendo um livro e, na verdade, eu estou relendo o livro porque eu até comentei com a Cata no retiro. Eu estou relendo porque eu não entendi nada a primeira vez que eu li. Eu fiquei, nossa, não entendi nada o livro inteiro. Eu fui entender o 8º capítulo, eu tinha 10. Entendeu o penúltimo capítulo? Falei, vou reler, né? Não é possível. E aí, é um livro cristão que fala sobre o cristianismo. E aí ele chega em uma parte que ele diz que algumas pessoas às vezes perguntam para ele por que o sacrifício de Jesus faz sentido se ele era 100% Deus enquanto era 100% homem. E aí ele fala que faz sentido porque nós não podemos ser salvos por alguém que está na mesma condição que a gente. Não faz sentido eu estar me afogando com outra pessoa e querer que essa pessoa me salve. Faz sentido eu querer que alguém que está na terra firme me salve da água. E Jesus, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, ele estava nessa condição de conseguir nos tirar da água. Porque ele estava em um posicionamento melhor do que o nosso. Ele não estava corrompido pelo pecado. Só que às vezes nós nos esquecemos do que Jesus fez, colocamos ele de canto e achamos que nós não precisamos mais ser dependentes dele. Mas se não Cristo, se não Deus, quem vai operar os milagres se você tanto deseja? E é por isso que Jesus não pode ficar fora do seu barco. Eu gosto da visão que Lucas traz para essa passagem, porque eu não sei se na sua tem, mas na minha tem que o título de Lucas 5 é Jesus chama os primeiros discípulos. Isso tem também em Mateus 4, do 18 ao 22, em Marcos 1, do 16 ao 20 e em João 1, do 35 ao 42. E Lucas é o único que traz essa abordagem toda da pesca e do adoração. Os outros falam que eles estavam lá lançando as suas redes, mas só Lucas traz essa visão. E às vezes nós somos enganados pelo que nós vemos nos filmes e achamos que aquilo ali é o certo, está tudo bem, e a gente não vai ler, não vai conferir, mas eu mesma achava que Jesus falava lá na praia: vai mais profundo, lança a rede para o outro lado. Sempre vi dessa forma, Jesus na praia dando uma ordem para quem estava lá na água funda. Mas veja bem, no versículo 3 diz assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo.
de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. A palavra não fala que Jesus saiu do barco. A palavra não fala que Jesus voltou para a areia quando mandou ele para as águas mais fundas. Jesus está te dando um direcionamento e às vezes você quer ir e deixar Jesus de lado. Deixar Jesus lá na praia. Achando que só levar o barco para onde Ele quer que você leve já é suficiente. Ou às vezes você acha que Jesus participar de algumas áreas da sua vida e de outras não, está tudo bem. Mas Jesus quer participar de tudo. Ele quer estar incluso em tudo. Ele quer estar no seu barco. Ele não quer ficar na praia. Mas onde você tem colocado Jesus na sua vida? Porque talvez você leve Jesus para o seu trabalho e deixe Ele fora da sua vida enquanto você vai postar uma foto. Talvez você venha com Jesus para a igreja, mas deixe Ele fora da sua vida quando você vai ligar o som do carro para vir para a igreja. Ou para ir para qualquer outro lugar. Nós colocamos Jesus nas nossas vidas em pontos específicos. Mas Ele não quer ficar só aqui ou só ali. Ele quer participar da sua vida por completo. Ele está mandando você ir para águas mais profundas. Mas Ele é as águas mais profundas. Não dá para ir para o mais profundo querendo que Jesus fique de fora. Ele é o profundo. A profundidade é nele e é com Ele. Não deixe Jesus do lado de fora. E quanto mais nós buscamos em ir para um lugar onde as águas são mais profundas, nós vamos começando a entender algumas coisas que nós não entendíamos antes, porque a profundidade em Deus nos revela duas coisas. A primeira coisa que a profundidade nos revela é quem nós realmente somos. Porque a gente vai para um lugar profundo esperando que o milagre aconteça e a gente acha que vai ficar por aí, que a profundidade em Deus é só isso, é viver de milagre, é viver de nossa, só coisa boa. Mas a profundidade em Deus também vai revelar quem você realmente é. Porque se você acha que você está vivendo em um lugar profundo em Deus, mas não tem nada para mudar em você, então talvez você não esteja tão profundo assim. Porque Pedro, ele vê tudo isso acontecer. Ele vê o que a profundidade faz acontecer, que é a pesca, que é a rede se rasgando de tanto peixe, que é a palavra de Jesus tendo poder. E a primeira coisa que Pedro faz é, no versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quanto mais profundo em Deus você estiver, mais você vai perceber o quanto de você ainda precisa sair para que o caráter de Deus cresça em você. Quanto mais profundo nós estamos, mais nós sentimos ânsia dos desejos da nossa carne. Mas nós sentimos repulsa porque nós reconhecemos que somos caídos. Porque a glória e a graça de Deus sobre nós é tão grande que nós reconhecemos que se não fosse realmente por graça nós não merecíamos nada. E é o lugar de profundidade que nos revela isso. Pode perceber, qualquer pessoa que é tão cheia de si, cheia de si, pouco de Cristo também. Porque ela cresce tanto em si que não tem espaço para o Espírito Santo revelar o que nela precisa mudar. Mas quando nós começamos a querer intimidade com Deus, a compreender o que Deus fala, a orar, a jejuar, a nos dedicar em devoção, em obediência, em santidade, nós conseguimos perceber o quão errado nós somos, o quanto nós precisamos melhorar. Pode
nós passamos aqui no jornal. Achei muito bonito o texto, a parte que passou o Marcelo falando sobre a própria vida dele. E que falaram assim para ele. Que a irmã dele falou: nossa, Marcelo, quem te viu, quem te vê. Porque eu acredito que para todos que eram do mundo e vieram para Cristo, passam por essa fase da mudança, porque nós começamos a pegar intimidade com Deus e a entender que aquela vida velha já não nos cabe mais. E aí nós começamos a querer mudar justamente por isso, porque o lugar de profundidade em Deus faz nós reconhecermos quem nós verdadeiramente somos e nós desejamos mudar aquilo que nós éramos. Para que o novo eu que Cristo traz comece a nascer em nós, a crescer em nós. A segunda coisa, para nós finalizarmos, que o lugar de profundidade revela, é que quem opera o milagre é maior do que o próprio milagre. Muitas vezes, já ouvi muitas pessoas falando isso, de testemunhos de conhecidos, de que pediam algo a Deus, pediam por um milagre, pediam por alguma coisa, e quando o Senhor deu, essa pessoa sumiu. Nunca mais ouviu falar. Saiu da igreja, saiu da presença, porque fez do milagre o seu Deus, porque fez da provisão o seu Deus, porque fez do carro o seu Deus, porque fez do trabalho o seu Deus. Mas quem opera o milagre na sua vida é muito maior do que o milagre em si. Glória a Deus. E o poder do Senhor é tão grande que Pedro também reconhece isso. Aquela pesca, em algumas versões, a passagem, o título é a pesca maravilhosa, né? Em algumas traduções. Aquela pesca foi tão maravilhosa, mas nem se comparou com a glória de Jesus diante daqueles homens. Porque a palavra fala, nós lemos no versículo 11: eles então arrastam os seus barcos para a praia, deixam tudo e o seguem. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eles reconheceram que eram muitos peixes, era um milagre grande, mas quem tinha operado o milagre era maior ainda. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maior do que qualquer coisa. Você vê, eles não se lembravam nem da noite anterior em que eles passaram lá sem pescar nada. Tudo que eles conseguiam pensar é: quem é esse? Quão grande esse nome é, quão maravilhoso ele é. Não ter pescado nada nem se compara ao que ele fez e ao que ele faz. Ter pescado muito não se compara ao que ele fez, ao que ele faz. Não se compara a quem ele é. Não tire Jesus do lugar em que ele precisa estar na sua vida, que é de soberania. O Senhor precisa ser Senhor da sua vida, com milagre ou sem milagre. Você precisa estar no profundo de Deus. O milagre vai acontecer na sua vida quando você acessar áreas profundas de Deus, lugares profundos. Mas não coloque o seu milagre acima daquele que opera o seu milagre. Glória a Deus. E eu oro nessa noite para que o seu coração não esteja somente em receber uma bênção, mas para que o seu coração esteja em se aprofundar em quem o Senhor verdadeiramente é. Porque quando você conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, as suas dores já não terão um peso tão grande assim. E as suas alegrias terão um motivo. Será Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Louva o Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. Glória a Deus. olha, parece
Parece, viu? Parece que foi combinado. É só para